inovação nunca foi apenas sobre tecnologia. É sobre o que fazemos com ela. Em um mercado atravessado por inteligência artificial, automação, dados em tempo real, a pergunta não é mais quem tem a melhor ferramenta, é quem consegue administrar melhor o que faz com ela. Por isso que o SXSW, que acontece em Austin, no Texas, Estados Unidos, segue relevante. Vamos saber o que rolou de mais interessante por lá em 2026? Hoje, os meus convidados não vão falar só sobre o que sabem, vão falar sobre o que viram e ouviram em um dos eventos mais importantes do mundo em termos de inovação, que é o SXSW, que acontece em Austin, no Texas, Estados Unidos. Então, estão aqui comigo hoje e com vocês, no Fala Mercado, Anne Miller, diretora de negócios da ProTarget, e o Vinícius Guise, CEO da Global Edge. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigada. Coisa boa. A Anne de volta, inclusive, né? Esta bancada já esteve conosco em outro episódio com a Gabi Bordache, né? E o Vini estreante aqui nesta bancada. Então, vou começar contando, Vini, neste programa o protagonismo é do mercado. Perfeito. Então, é tudo com vocês. Eu quero que vocês me contem tudo que vocês viram lá. E pra gente começar, é óbvio que não podia ser algo que fugisse da pergunta que não quer calar. O que mais impressionou vocês no SXSW de 2026? Quem começa? As damas. As damas, então tá. É sempre impressionante, né? Acho que para começar foi meu segundo ano lá e esse ano teve essa volta, né? Que eu acho que os eventos de inovação estão todos nessa busca. O Salto Summit foi parecido, acho que o Gramado Summit que vem aí, essa retomada do humano, né? Que a gente estava até conversando na sala de espera ali, eu e o Vini. E uma retomada que, na verdade, nunca deixou de ser, né, o protagonismo humano. Então, nessa edição, diferente do ano passado e das anteriores, né, que eu acompanhava já, onde o hype, que deixou de ser hype, a inteligência artificial veio, né, consolidadamente para ficar como infraestrutura, e para mim esse foi um grande insight. Ok, não é mais como usar e a ferramenta apenas, ela é infraestrutura, como foi a internet, como foi a revolução industrial. Então isso muda de fato como a gente vai trabalhar daqui para frente, convergendo, né, nas empresas, humanos e máquinas, né? Então acho que esse é um grande insight e essa busca, esse resgate do humano. Eu gostei muito do insight da IA também como inteligência ancestral. Até escrever sobre isso, né? O que realmente não vai ser, né, reproduzido ou realmente substituído. E parece bobo pensar, mas é aquela questão de voltar pro back to basic, né? Escrever um bom e-mail pensando sobre, né? Aprender a ler, interpretar, né? A criação de repertório, ampliar teu portfólio de perspectivas. Eu saio pensando que um evento desse se torna relevante justamente por isso, pelo multicruzamento de inteligências, de talentos que estão nos palcos, da nossa capacidade neuronal, talvez insubstituível, veremos, né, de cruzar tudo isso e daí sim gerar, né, insight e resultados mais práticos. Essa convergência. Legal que o SXSW, ele volta porque a gente sempre falou, desde quando a gente começou, desde que eu me entendo não por gente, tá? Mas assim, por jornalista que acompanha essa área da inovação, especialmente. Isso, eu acho que a gente começou... quando eu falo enquanto coletiva.net, né? A gente começa a tratar desse tema de forma mais... dando mais luz a isso lá por 2016, ou seja, isso já tem 10 anos. E desde lá, a gente bate na tecla que inovação não é tecnologia, é comportamento. Mas não dá também para desassociar uma coisa da outra, né? Especialmente se a gente fizer um recorte dos últimos 10 anos, olha o que já teve da tecnologia avançada. Mas é interessante que o SXSW ele traz o humano de volta, porque ano passado, eu lembro que a gente também teve um outro episódio sobre isso com as Danis, né? A Dani Vargas e a Dani Lazarotto, ambas estiveram lá, duas publicitárias aqui do nosso mercado gaúcho. E também se falava muito na desconexão digital, né? O ano passado. Então, esse ano... um pouco ainda nessa linha, né, de trazer o humano para a discussão central, né, Vini? O que para ti saltou aos olhos lá? Perfeito, bom, estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Foi minha segunda vez também, assim como a Anne, né, eu fui primeiramente no ano passado, e aí a experiência nesse ano, ela já veio com
um pouco mais madura, né? Então tira aquele véu da novidade e a gente vai com um olhar um pouquinho mais crítico, assim. Também, para começar, assim, acho que iniciei a minha jornada lá já tirando um pouquinho essa coisa, essa visão de que a IA ela é só uma novidade e uma ferramentinha que vai nos fazer as coisas mais rápido, né? Então, e foi um dos temas principais, né, discutidos. Então, nós seres humanos, a gente tem uma tendência, né, a sempre replicar um comportamento quando uma nova tecnologia surge. Isso não é novidade, está lá na teoria das mídias, enfim. A gente vai ver que a cada nova mídia que surge, ou nova ferramenta, a gente tem uma tendência, assim, a pegar aquilo que é conhecido e trazer para sem entender ainda o tamanho das possibilidades, né, que a gente dispõe. Então, acho que nesse ano a gente já parte para uma discussão um pouco mais madura desse uso da IA e de uma discussão um pouco mais convergente, assim, das diversas tecnologias que estão surgindo, né? Por exemplo, vamos falar uma palavra que se a gente usar, a audiência vai pensar assim, não, é datado, né? Phygital. Phygital já foi falado, né? Enfim, antes da pandemia a gente estava discutindo Phygital, que é uma marca que ela consegue, uma empresa que ela consegue desenvolver uma solução que ela estava ali naquela discussão sobre omnicanalidade, né? Então, menos fricção nos canais. Isso. Mas o que a gente viu, por exemplo, nessa edição foi um debate sobre o Phygital na perspectiva, por exemplo, da Disney. Que é assim, eu consegui oferecer uma história, construir uma história que gira em torno de produtos que oferecem experiências. Então esse Phygital que ele transcende quase que o digital e a matéria em termos de experiência. E aí uma coisa que foi bem surpreendente para mim, e a gente estava também conversando, né, Anne, é assim, a gente está de novo falando que experiência é relevante? Sim, parece para nós, né, que estamos no mercado e a gente já tem uma experiência, né, a gente já consome esse conteúdo e essa experiência local lá no SXSW com um olhar crítico de quem já passou por diversos hypes, né? Então, nosso mercado de comunicação, de comunicação e marketing, a gente tem que, né, também fazer assim aquela autocrítica e dizer que parece que todo ano uma nova tecnologia vai salvar tudo e vai mudar tudo, né? Então a gente embarca nisso com facilidade também, né? Talvez como a gente é muito entusiasta, né? Tudo é muito pra nós. E eu acho que o Vini trouxe uma coisa super interessante, gente. Eu acho que eu já falei isso outras vezes aqui em algum outro episódio. A primeira vez que eu, como jornalista, escrevi sobre marketing de experiência foi em 2012. 12, gente. Assim, talvez... Não, acho que foi por aí, 2012. E eu nunca me esqueço dessa entrevista com a Ana Paula Costa, ela já esteve aqui, inclusive, porque a Ana tem uma empresa de eventos, né, a Blue. Então, assim, eu lembro que na época ela dava aulas, ela já dava aula sobre marketing de experiência. Desculpa, não era marketing de experiência, era marketing sensorial. Dentro de um contexto de marketing de experiência. E eu lembro de um case, assim, que a gente conversou na época, que era uma loja de roupas de biquínis e sungas, enfim, moda praia, que oferecia um provador com areia de praia, com outra iluminação, enfim, tinha toda uma questão sensorial ali pra isso. Então, eu tô falando de 2012. Sim. E a gente, em 2026, volta a falar de experiência. Sim. De sensorial, do sentir isso. A gente também falou no evento, na Anne, que a gente teve juntas ali. A gente ouviu bastante essa coisa das pessoas falando do toque. Sim. Do olho no olho, do cheiro, da experiência sensorial. Sim. Enfim, e aí pra fechar essa coisa do primeiro impacto... para sair desse estereótipo do não, vamos agora olhar só o lado... Não, o lado humano é importante, mas esse lado humano de um ponto de vista, às vezes, um pouco até romantizado, porque a gente percebe que os negócios precisam, né, avançar, enfim, as empresas e as marcas vão ter, né, desafios de negócio. Eu gostei muito de ouvir discussões como a IA vai pasteurizar as entregas e as estratégias, falando aqui de marketing e comunicação, então a gente precisa trazer
aquilo que só um determinado mercado sabe. Ou, né, falando assim, do aspecto humano, do tipo, qual o conhecimento proprietário, qual o conhecimento único de vida eu tenho e eu posso, com a IA, sendo um amplificador de possibilidades, tornar isso meu diferencial competitivo. E aí, para conectar com o que tu falasse de experiência, né? Imaginar uma loja que ela, enfim, um provador, como citaste, ou um ambiente que ele interage com as tuas microexpressões, por meio aí dessa nossa capacidade recente agora de processamento, e se molda para te fazer, por exemplo, ficar um pouco mais receptível para a mensagem de produto, ou para, enfim. Aí a gente está falando de coisas, né, bem assim, no âmbito do loja conceito, né? Mas a gente já vê em eventos como, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás, a NRF se debatia, antes da pandemia, se debatia a vitrine virtual. Mas agora, assim, como que um ambiente inteiro se molda para, por exemplo, se apresentar mais palatável para a média do público que está dentro dele. Seja a iluminação, enfim. Perfeito. Eu acho que tem um quê de aí de... Tu acha que tá chegando num equilíbrio, Vini? Eu acredito que a gente, como toda aquela, né, curva do hype, né, a gente saiu daquele ponto de inflexão, né, de onde a gente começou, a gente tinha um temor generalizado e agora a gente começa a ter preocupações mais endereçadas. Perfeito. Enfim. Perfeito. Bom, gente, que tudo lá é muito interessante, tudo lá é muito até impressionante, né? Todo mundo sabe, né? O SX já virou no nosso mercado mais ainda, né? Um evento extremamente conhecido. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês trazem de lá? Isso também foi uma discussão que a gente teve ano passado aqui com as meninas, que era assim, Anne, o que tu traz de lá que é aplicável à nossa realidade local? Porque a gente tá falando, claro, Estados Unidos, né? Ai, Vale do Silício, uau, também se fala muito nisso. Existe uma lenda urbana de que tudo no Brasil chega atrasado, tudo no Brasil, que é a nossa síndrome de cachorro chutado, né? Sim. Mas a questão é, o que de fato dá para fazer de tudo que vocês viram lá? Olha, a gente vai trazer para o nosso recorte aqui, né? De branding, de marketing. Eu, quando vou para lá, eu já entendi que eu preciso abrir meu espectro, assim. Então, eu navego desde linhas, assim, de conteúdo, né? Mais palatáveis e mais concretas. Então, vamos lá. Fui para um workshop com um grande diretor de mídia, TBWA, para a gente falar sobre o futuro das marcas na publicidade, né? Mas também gosto de abrir, e repertório, eu acho que é isso que, né, que as máquinas não nos substituirão, e olhar trilhas como... Ok, já estamos falando com animais, né? Daí a gente brinca, estamos falando com os animais, mas ainda estamos falando bem com o coleguinha do lado. Então, assim, eu não quero acho falar que com a gente animal, vai... eu quero aprender a falar com o ser humano, né? Eu acho que a gente vai e volta lá, sabe? Vai e volta. E eu acho que isso todo movimento tem um contramovimento, né? O Lipovetsky diz isso, né? Então, eu acho que é legal ver o que tá correndo na frente, mas também o que vai continuar. E, assim, na publicidade, né? No branding, assim, olhando o que continua, né? Eu fui em várias linhas de conteúdo desde o ano passado que falam sobre as emoções humanas. E ano passado, eu me apaixonei pela Nancy Harwood. Ela é uma neurocientista, foi diretora de criação de grandes grupos de comunicação e hoje ela é uma neurocientista aplicada para o marketing. Ela tem um neuromarketing, um livro dela incrível. E ela fala sobre a importância, né, da emoção para a decisão de compra, que a gente já sabe. E por que ela ainda estuda isso? Porque 85%, né, das nossas aí decisões passam, né, sempre pelo emocional. E daí eu cruzo com o Spielberg e trago aqui para as marcas. Eu vi o Steven Spielberg, que eu sempre fui fã desde o ET. Claro. Foi incrível, assim, eu fiquei tipo assim, uau. E ele trazendo assim, gente, num mundo tão polarizado, o que talvez nos conecte como humanos, né? Que afinidade que a gente pode ter, que talvez seja uma esperança para essas dicotomias, essas divergências. Ele trouxe sobre isso, a emoção. O que nos conecta numa sala escura do cinema? Vamos lá, para as marcas. O que nos conecta como mulheres, como mães, empresários, como pais, como pessoas humanas que estão aqui, tão diferentes no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo tão em comum. Então, assim, o que eu trago de lá, de palatável para as marcas, é muito no sentido de a gente entender comportamento de consumo. De novo, a gente estuda isso desde os anos 60, talvez, né? Mas entender comportamento de consumo vinculado ao que nos toca. Porque daí, sim, a narrativa de marca, ela precisa estar associada com o que de
fato vai, né, criar identificação. Outra questão ainda na linha das marcas foi os brand awards. Eu achei incrível essa foi uma sala menor daquelas que a gente descobre, opa, será que essa aí tem a ver comigo e aquieta o FOMO esse ano, parênteses, eu estava no grupo do Otter, que ano passado eu não estava. O Otter, né, que fica transcrevendo as palestras. Só que daí eu estava olhando a do Vini, a da Márcia, de todo mundo sendo transcrita ao mesmo tempo, enquanto eu estava numa outra. E lá pelo Santos eu vi, não, espera, tu escolheu essa, né, foca aqui agora. E uma desses focos que deu muito certo foi a Brand Award. Eles trouxeram, então, através de IA, como que a pesquisa e a identificação de comportamento de consumo, e daí a IA amplificando as possibilidades, né, de fazer solução, consegue antecipar a observação, né, de tendências para as marcas. Então, hoje, diz que o próximo step, e para mim isso foi novo. O próximo passo no mundo de marca, de brand, de construção de marca, que é o que eu faço na Protarget, é o que a gente faz, né, muito aqui, é construção de mundos de marca. Os brand awards são o quê? São mundos que a gente consegue, através de agentes, antecipar pesquisa, né? A gente vê grupos como o Renner, grandes grupos, né, nacionais, inclusive, já fazendo isso, Boticário, né? Eles têm aí 3.000 pessoas em tech, né, dentro, com dezenas de aplicativos, plugins, sistemas que integram para a gente tentar entender se o POA vai estar em alta. Mas não só POA. Se a pessoa de 40 anos mais ainda vai usar a mini saia, porque chega de dizer que a mulher mais velha não pode. Bom, os brand awards, eles são espaços sintéticos, onde a gente consegue simular toda a parte de pesquisa de mercado, com agentes que reproduzem personas da marca e a gente ali consegue escalonar a pesquisa. Isso é muito legal, porque pesquisa muito é caro. Faz tempo que eu não faço pesquisa. Quando eu fiz pesquisa, para muitos clientes foi sucesso, mas tudo custa. Então a gente vê isso, de fato, né? A escalonar processos, principalmente, né? Conseguem fazer com que a gente traga para, talvez, marcas não só gigantes e menores, mas mesmo gigantes. Esses exemplos dessa mesa foi a Gym, que é uma rede de academias maior do mundo, mostrando que ela está conseguindo fazer toda uma pesquisa de wellness nesse mundo sintético que reproduz. E a gente tem visto isso em muitos exemplos, né? Eles trouxeram que desligaram os colaboradores de uma empresa por uma semana e reproduziram tudo isso com agentes de IA. E, com a IA generativa, esses agentes fizeram as funções do Vini na empresa dele, da Anne na minha, e começaram a gerar outras soluções. E eles passaram observando durante 7 dias. Então, o que eu vejo isso muito claro? A gente orquestrar, de fato, né? Não fui eu que disse, obviamente, nos palcos falaram muito, orquestrar esses times de agentes com os times humanos, né? E entender quando nas marcas a gente pode fazer pesquisa, sim. A gente fazia no Google Trends muito, né? Hoje, além do Google, né, tem o Cloud, tem tantas ferramentas, né, que a gente consegue usar para entender comportamento de consumo, porque, como disse a Amy Webb, né, que matou os relatórios dela esse ano, a gente não consegue mais. A gente precisa, não tem mais uma previsão. É uma convergência, né, de tempestades, né, que a gente precisa mapear antes. Então, acho que a IA aí vem nos ajudar, né, a entender mais do humano através de ferramentas que conseguem ser mais acessíveis. Que, na verdade, isso também sempre me impressiona, esses assuntos, quando eu converso sobre a XSW. Não fui ainda, não tive essa experiência, né? Vivi o Web Summit em Portugal, por exemplo, que né, dá uma boa noção também. Quero ir também. Mas, assim, isso também... Tem uma frase, entrevistei uma pessoa uma vez, o Jorge Polidoro, o sócio-diretor da Revista Manhã, fundador da Revista Manhã. E isso também deve ter sido lá por 2013, 14. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele disse pra mim assim, Márcia, a tecnologia não pode ser fim, ela precisa ser meio. Mas a gente está num contexto, como eu falei antes, da comunicação ser muito eufórica, né? A gente é muito excitado com as novidades, né? Essa coisa do FOMO para nós é quase que todos os dias, né? A gente vive o FOMO todo dia. E aí a gente volta, então, de novo, né? Depois, sei lá, de 12, 13 anos, a gente volta a falar que a tecnologia precisa vir para nos ajudar. Ela não pode, para nos complementar, né? Porque nenhuma IA vai tomar decisão. Ela vai te fornecer diversos caminhos, dados, enfim, subsídios para que a decisão seja humana. Vini, aplicação à realidade. Vamos lá, nossa realidade. Vou começar com alguns exemplos mais concretos, assim, e depois a gente parte para algumas coisas um pouco mais aí na esfera de possibilidades, né? Acho que está muito claro que pequenos negócios vão poder criar soluções que antes estavam acessíveis para grandes corporações, né?
Tá mais democrático. Isso, a gente vai conseguir, por exemplo, ter uma empresa, né, eu citei isso, eu aceitei esse ano um desafio, não sei se eu fui racional, eu acho que foi emocional, que é eu cheguei do evento e o convite era uma palestra a quente. Então eu cheguei 6 da tarde em Porto Alegre e no dia seguinte às 8 da manhã eu tava dando uma palestra sobre o SXSW. Caramba! Foi legal. Consegui sintetizar isso e esse foi um dos pontos que ficou pra mim, assim. Porque todo mundo veio fazendo a tua palestra no avião, né? Eu parei no aeroporto, fiquei 2 horas fazendo, porque se eu chegasse em casa e tivesse que embarcar na minha vida pessoal, não ia dar tempo. Evidente, né? Desculpa, Meire. Definitivamente foi uma loucura que tu fez, com certeza. Sabe aquela ideia que quando a gente conversa parece ótima, mas na hora de executar tu pensa assim... Eu tenho várias dessas Nunca deveria ter tomado essa... Nunca deveria ter Mas decidido. somos seres emocionais, Somos. afinal. É isso. E acho que pegou pra mim o aspecto do jornalista, imagina contar quente uma experiência muito legal. Muito legal. Mas vamos lá, aplicação. Então, pensando assim, todo esse conceito novo que chegou agora também no mercado, tá todo mundo falando, é uma buzzword, vibe coding, né? Então eu vou poder programar soluções sem saber programar, por meio da IA. Sim, perfeito. Então, imagina assim, aquele pequeno, médio negócio que tem ali uma carteira de clientes, não está conseguindo se relacionar em escala com esses clientes. A gente vai conseguir desenvolver uma solução para isso, né? Que vai conectar bancos de dados, pequenas empresas têm planilhas, né? Vamos falar assim. Pequenas empresas têm planilhas, né? Perfeito. Tá tudo em planilha. Tudo então, em Excel. tá aí o nosso amigo Cloud agora para organizar isso, organizar as pastas do nosso computador, né? E conseguir identificar aquele... também não era uma buzzword, aquela ideia de que, os dados são um novo petróleo. Só que ninguém sabia o que fazer com esses dados. Não conseguia... Era um bando de dados, não conseguia organizar os dados, não conseguia fazer com que esses dados fomentassem decisões de negócio, né? Então, acho que de aplicável, a gente tem aí, né, com uma capacitação muito basal, simples. Legal. Né? Pessoas que têm aquele conhecimento lá empírico adquirido de gestão da sua empresa, né? Ou que profissionais que têm ali desafios que são acumulados ao longo da sua trajetória vão poder usar tanto essas ferramentas de IA mais que tem esse olhar, o Claude, né, tá aí, é o queridinho do momento, porque ele não nos agrada, né, tanto. Ele não nos bajula tanto. Ele devolve a pergunta, né? Não, mas me explica melhor aqui. Então, mas ao mesmo tempo, eu tô tangenciando o tema aqui, mas eu vou chegar nele. Lá também eu me lembro de ver uma palestra que falava que tem um maior índice de retenção as IAs que nos agradam. Então a gente quer... Chat GPT é o melhor bajulador que já inventaram na vida, é impressionante. E a gente coloca lá algumas linhas de código na programação dele para ele parar de dizer, não, fabuloso o que você disse. Eu disse, não, eu não quero elogio, eu quero resolver o problema. Sim. Enfim, Perfeito. Voltando, a aplicação. A possibilidade, alguns temas aí que estão em discussão na atualidade, né? A possibilidade de empresas desenvolverem seu microsoftware. A gente sabe que vem com desafios de segurança, de escala. Então, produtos embrionários que podem romper aquela primeira barreira do não tenho recursos para executar. Legal. Então, consigo me relacionar em escala com os meus clientes. Né? E aí consigo evoluir, fazer meu negócio crescer e depois buscar um parceiro especializado. Né? Esse é um ponto. Trazendo um pouquinho aqui para nossa bagagem de especialista B2B, né, da Global Edge, por um lado, assim, as grandes marcas corporativas que têm capital aberto, têm um desafio de reputação digital. A gente fala sobre esse lado humano e a humanização das marcas, não é nova, mas assim, como se diferencia num ambiente onde está todo mundo comunicando parecido, né? Humanização para a marca B2B corporativa é novidade. Poucas marcas no Brasil fazem isso. Né? Poucas empresas nos últimos 5 anos toparam, né, uma abertura que envolve receber mais críticas, que envolve também se mostrar vulnerável. Falhos, né? Se mostrar vulnerável. Boa. Mas com isso, o que vem o desafio, né? A construção de comunidades digitais. Comunidades, né? Então, essas empresas, essas marcas que precisam tanto, né? Que tem um desafio de gestão corporativa, de gestão da sua reputação,
elas indo para um caminho de audiências proprietárias. Isso veio na trilha sobre Creator Economy, por exemplo. Então, os criadores de conteúdo estão cada vez mais insatisfeitos em operar num ambiente regrado pelos algoritmos, né? Então, a creators, por exemplo, um creator que trabalha com música, ele vai ser constantemente penalizado por direitos autorais. Um creator que faz a mesma coisa, React, em games, não vai ser penalizado por usar a plataforma de outro para produzir seu conteúdo. Então, assim, volta lá. Empresas olhando para as audiências, audiência proprietária. Também, assim, base de relacionamento não é algo novo, mas parece que agora a gente está começando a entender que todo mundo precisa fazer isso. Então, não é um digamos assim, um desafio só das marcas que tem relação direta ali com o consumidor, né? Ou que essa relação é ancorada por um produto. Essa audiência proprietária, ela precisa ser construída por todas as marcas, né? Enfim. E, para falar, por último, aqui trazendo questões como... parece um pouco distante, mas a gente já está isso na pauta de Tech and AI e a gente cada vez mais... Vamos falar de gadgets, né? Todo mundo já teve alguma experiência com algum wearable, eu estou generalizando, né? Todo mundo. Quem é todo mundo? Mas muitas pessoas já tiveram algum tipo de contato com algum device inteligente. Então, uma das discussões que eu acredito que, assim, logo ali a gente vai ter, que é... Imagina, assim, empresas lendo as emoções dos seus colaboradores... por um sistema que está usando ali a webcam do computador, que é uma coisa que está acessível para todo mundo. E esse corpo como plataforma, que era um tema... Bem bizarro, tá? Bem bizarro. Mas assim, o tema era assim, empresas que oferecem uma privacidade de dados serão diferenciais em relação a outras que estão usando esses dados. Parece utópico, parece muito distante. Mas a gente não está aqui agora discutindo no mercado a dificuldade que pessoas que estão tentando se recolocar sofrem quando, por exemplo, submetem seu currículo numa plataforma de leitura, que faz uma leitura com a IA e ela é automaticamente descartada do processo. Claro. E às vezes uma pessoa que tem a capacitação. Claro. Então, assim... Parece distante, mas já tá por aí. E pode ser bizarro, mas tá bom, pode ser bom. A gente tem que... ok, a gente tem que tomar algumas atitudes. Eu acho que nós, humanos, a gente tem que parar para conversar sobre isso. Importante. Porque senão as decisões vão ser tomadas pelos sistemas. Entende? Ótimo. Achei interessante esse ponto. Antes da gente continuar esse papo, que tá muito bom, quero lembrar a nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida. Bom, gente, o que a gente precisa conversar também, em termos de... A gente começa o episódio falando que o SX é um dos maiores eventos do mundo, mais relevante, que se mantém relevante, enfim. Mas eu queria saber um pouco, de novo, vamos sempre tentar trazer para nossa casinha aqui, né? O que vocês viram no SX, em termos de evento mesmo, que vocês gostariam de ver nos nossos eventos, né? Porque a gente tem muitos aqui também, né? Não só no Brasil, mas em Porto Alegre, especificamente, que é de onde estamos gravando, ainda que a gente saiba que Fala Mercado transcende ali as questões geográficas, trazendo para nossa realidade, né? O que vocês sentem no SX que vocês gostariam de sentir nos nossos eventos aqui? Posso começar? Né? Vai. Vamos lá. Eu acho que a cidade pulsando é insubstituível. Né? Essa coisa de a gente perceber assim, que a cidade toda está envolvida, né? Óbvio, dentro de um recorte, a gente sabe ali que mais na região central, Sim. a cidade, né? Não a cidade expandida, mas essa visão de que a cidade está vivendo aquele evento é muito interessante. Quero trazer uma curiosidade aqui, que a gente sempre ouve em eventos de tecnologia, que assim, se fosse tão inovador, não teríamos problemas com credenciamento. Eu tive problema com credenciamento, tá? Então... Jura?
Não, é só pra a gente desconstruir também. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que olhar muito porque a gente tem de bom, gente. Claro. E assim, tem eventos eventos gigantes que a gente consegue, né, se credenciar, acessar sem nenhum tipo de fricção. Eu cheguei lá e olha, com toda a inovação que a gente tem, eu tive alguns probleminhas para me credenciar, peguei fila e tudo certo, zero problemas. Mas a gente também precisa, acho que poderia naturalmente acontecer aqui. em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Né? Então, assim, seja um evento, um dos maiores festivais de criatividade e tecnologia do mundo, tem um probleminha com o credenciamento às vezes também. Interessante. Né? E faz parte. Eu acho interessante, inclusive, quero ouvir a Anne também, mas eu acho interessante que eu cubro muitos eventos, a gente cobre muitos eventos dessa área, né? Mas eu realmente vejo pouco a cidade pulsar, Sim, eu ia falar sobre isso. Porque a gente tem aqui, por exemplo, a experiência do SXSW, do South Summit Brasil, que assim, eu acho que se tornou já, com 6 edições, já se tornou uma referência em termos de evento de inovação. A gente tem aí, sei lá, 15, 20 mil pessoas rodando lá no Cais Mauá. E eu acho que a gente consegue sentir um pouco disso aqui, sabe? Porque eu sinto, por exemplo, eu senti isso no Web Summit, né, também. A cidade, ou aquele recorte, pelo menos, vive aquilo. Tu desce no aeroporto, tu já é impactado pelo Web Summit. Sim. Tu vai em qualquer bairro, tem alguma coisa do Web Summit, as pessoas sabem. Tu acessa o aeroporto. Eu lembro de ter acessado o aeroporto, enfim, passei pela imigração, a pessoa olhou, perguntou o que eu estava fazendo, falei que eu estava como jornalista e ele pergunta, conferência da Web Summit? Sim, então assim, o South Summit Brasil talvez assim, não há, ainda que eu não sinta tanto quanto esses lugares, não há quem não saiba que o South Summit está acontecendo. E, guardadas as devidas proporções, eu sinto isso no Festival de Cinema de Gramado, que é uma cidade serrana, então uma cidade muito menor do que a nossa capital. O Festival de Cinema, eu posso estar falando uma bobagem, tá, gente? Mas se não me engano, são 56 edições, eu já talvez. fiz 2 campanhas pro Festival de Cinema, ou 3, deixa então, eu acho pensar. que deve ser mais ou menos isso. 55 eu acho foi, que eu tava ano nos 50 passado. anos também. 55 por aí, né? Deve ser 55, gente, 56. Gente, por favor, me perdoem se eu estiver falando uma bobagem. Mas, assim, é um evento que se mantém extremamente relevante na cena cultural. E tu é mais ou menos impactado, assim, tu passa aquele, né, o pórtico lá, né, a entrada de Gramado, tu já é impactado pela comunicação visual do evento. Não há o que não mova a hotelaria, a gastronomia, a comunidade se envolve, né? Eu já estive, por exemplo, acho que talvez um pouco menos, até porque a gente também vem ali 2 anos se resgatando, né, pós-enchente, enfim. Mas eu lembro, por exemplo, eu lembro de edições do Festival de Cinema que a cidade tinha intervenções urbanas, artísticas, a comunidade se envolvia. Então, eu boto esses 2 mundos, né? O South Summit Brasil e o Festival de Cinema de Gramado como mais ou menos o que podemos falar. Assim, vocês acham que dá pra... Porque eu não fui no SX, né? Eu acho que sim. O que eu vejo é que essa descentralização... Dizem que o SX... Eu tenho muita curiosidade no SX de Londres, porque eu tenho um carinho muito grande pela cidade onde eu morei, onde eu trabalhei um bom tempo. Mas diz que lá também eles, as primeiras edições, acho que agora a 3ª ou 4ª, eles também estão descentralizando e começando a navegar entre os bairros. Eu acho que esse é um desafio, talvez, de logística mesmo, né? E de segurança, mas eu vejo que aqui, ali no centro histórico, que a gente está agora com Fronteiras do Pensamento é um evento que eu vou desde a primeira edição. Maravilhoso. E ele era lá na URGS. Depois ele foi para, sei lá, Unicinos. E agora ele está no centro. E ele... Tu navega pelo centro, tu vai no café, daí tu consome, daí tu já, né, consegue. Então, o South Summit, por exemplo, ele tem maior taxa de ocupação dos hotéis de Porto Alegre. Hoje é o South Summit, né? Em Gramado, Natal Luz, depois é o Festival de Cinema, a Páscoa. E a gente vê, ok, isso é importante, mas realmente descentralizar, né? E essa atmosfera que a gente vive lá em Austin ou em outras cidades. Eu não fui ainda pro Web Summit, eu vou agora pro Web Summit do Rio. Curiosa pra ver como vai ser também. Mas eu acho que esse é um ponto que seria incrível mesmo a gente explorar mais, né? E acho que Gramado Summit ainda assim é nos pavilhões, mas depois a gente vê assim a própria iniciativa
privada, que lá em Gramado, eu atendo a prefeitura, né, de Gramado, a gente chama do trade, né, do trade turístico, enfim, a gente vê assim que, tem um pessoal que tenta fazer um happy hour ali, o pessoal se encontra, mas ainda muito no âmbito muito mais, não de ecossistema, sabe? Assim, tu não vê o cartaz, as bandeirolas na avenida, como a gente vê do cinema, ou no Fronteiras, tu vê ali no miolo da Praça Matriz. A gente não vê aqui no South Summit, talvez, né? Nas avenidas. Lembra da ARP, há anos atrás? Claro. Nem lembro, 2010 talvez? Isso, que a gente tinha lá todos os cafés do Padre Chagas, do Moinho de Vento, era ainda na bolha Moinhos. Mas assim... Mas era a bolha era legal, a gente circulava. Porque também o ecossistema da publicidade girava ali, né? em E torno as agências, do bairro Moinhos ali, né? Mas isso é muito legal. E eu acho que eu ia comentar também que, além disso, esses experimentos, de novo, do consumo local, né? Meu marido tem restaurante aqui, daí a gente vê assim, como quando veio Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi algo que a gente tinha o Anfiteatro Pôr do Sol, tinha os bairros, é claro, um evento, uma dimensão, um investimento, né? Mas eu acho que dá para trazer mais, daí a minha experiência com Gramado, né? A gente fez agora a nova marca e a gente trouxe uma consultoria até interessante aqui, abrir uma consultoria de destinos, né? Que faz place branding, né? Fizeram para Bonito, para Gramado, para várias cidades no Brasil. Tu falaste do Pórtico. Tudo isso a gente mapeou agora, junto com essa consultoria de São Paulo, o que a gente pode melhorar na cidade de Gramado em termos de território, de espaços físicos que vão aumentar essa convergência em todos os eventos. Mas Porto Alegre pode fazer um trabalho muito maior nesse sentido. Até as marcas, né? Luiz Otávio, Aline, pessoal da comunicação da prefeitura. Eu ia somar que o fato de a gente ter... O que torna tão único, né? Eu tive no Web Summit Lisboa, tive no do Rio. Eu acredito que essa união ali de a gente ter 3 festivais acontecendo, né? Antes em cascata e agora... música, o cinema e o... Quando a gente coloca música e cinema, a gente envolve outros ambientes. Também. Interessante também. Então, assim, daria uma oportunidade aí para a cidade criar uma convergência de agendas, né? Até porque a gente fala de indústria criativa, né? A gente não tá falando do mercado da comunicação especificamente. E aí, para não ficar muito orbitando só tecnologia, né? Porque se o evento é só tecnologia, a gente não tem os elementos que fazem a inovação acontecer, outros elementos, né? Que é a mudança cultural e comportamental. Sim. Então fica aquela coisa meio a tecnologia pela tecnologia. Então seria uma super oportunidade para Porto Alegre. Né? As pessoas conheceriam e voltariam à nossa cidade. Eu vejo muitos amigos que dizem, Anny, mas é um evento de startup, né? Isso. Então ainda fazem um recorte maior ainda, né? Ainda mais funilado, porque percebe que talvez não seja nem tanto de comunicação. Gramado, a gente escuta, o Gramado Summit ele já tem mais conteúdo de comunicação, mas eu acho que sim, que faria muito sentido, porque a gente olha assim, que já ali dentro desses espaços a gente já vê música rolando, né? Que a gente lembra lá de Austin, quando eu estava no South Summit, a gente vê as bandas, a gente vê os restaurantes, mas ainda assim, claro, é todo num enfoque que faz um recorte mais, e a gente também não pode deixar específico. de falar, né, gente, numa questão bem importante, assim, que o South Summit Brasil, o próprio Festival de Cinema de Gramado, talvez um pouquinho menos, ainda não são festivais acessíveis em termos de valores, né? Não é um evento democrático. Eu entendo o papel e acho que o SX, aliás, o South Summit Brasil, ele vem, inclusive, muito nessa batida da parceria público-privada também, que eu acho super importante. Todos esses agentes se envolverem num grande evento na cidade, mas ele não é democrático. Né? O SXSW também não. O Web Summit também não. Esses eventos... eles ainda não chegam para todo mundo, não, né? Sim, essa bolha, ela é muito recortada, ela é muito... A própria bolha dos brasileiros que estão lá, né? A gente vê assim, ela é C-level, ela é assim, ou é com patrocínios, apoios, mas assim, ela... também uma... ela tem um estereótipo. Tem iniciativas o Web Summit, né? A empresa Web Summit, nos congressos tem uma iniciativa muito legal que é o Women in Tech, né? Então, porque seria um evento só de um determinado perfil socioeconômico ou de gênero. Né? De gênero, exato. Pra não falar só homens brancos de barba e camiseta preta. Exato. Né? Enfim, então acho que esse tipo de iniciativa seria muito interessante para a cidade e pensando também em trazer... A gente tem vários eventos em Porto Alegre hoje,
de debate, de inovação na periferia de Porto Alegre, por exemplo. Perfeito. Então, né, fazer a conexão, né? E talvez levar um pedacinho do Salt Summit lá para esse ambiente, fazer as trocas. E além disso, né, gente, se a gente fala desde o início e começa o nosso bate-papo hoje falando que inovação é comportamento, Sim. não é tecnologia. Se a gente está falando, inclusive, que as questões tecnológicas estão se tornando mais democráticas, por exemplo, como o Vini trouxe o exemplo da programação, né, do desenvolvimento, né, desenvolver plataformas sem precisar saber de programação, tá ali tornando mais democrático. Talvez esses acessos também precisem ser mais democráticos para que a cidade pulse como um todo. Isso. E não nesse recorte, como o Vini falou, só né, na do bolha. homem branco de barba e camiseta preta. A gente tem que rir, né? Porque, infelizmente. Às vezes é infelizmente. Eu quero fazer um contraponto, a gente já está se encaminhando para o final, eu quero só fazer um contraponto com vocês, que é o seguinte: a gente está falando aqui do que vocês viram, do que é aplicável, o que mais impressionou, o que teve no centro ali do comportamento humano, dessas questões mais democráticas, acessíveis. Mas eu queria também saber, na opinião de vocês, e talvez se vocês não quiserem se comprometer na resposta, também tá tudo bem. Mas o que vocês viram no SX que vocês acham que pode ser categorizado como apenas um hype? E aí eu vou, para embasar um pouquinho mais a minha pergunta, para tentar deixar vocês um pouco mais confortáveis com isso, a gente falou, né, a comunicação surfa em muita onda, né, a gente se empolga muito com novidades, mas a gente sabe que muitas delas vieram e morreram, né? A gente teve, sei lá, vou citar aqui Snapchat, a gente teve o metaverso, né? Que veio como, meu Deus, vai mudar a publicidade. Tá, ok. A gente teve a outra plataforma de áudios. Ai, não vou lembrar agora o nome. Tinha, né? Tá, enfim. O que vocês acham que... Talvez vocês não queiram cravar que seja, mas que vocês acham que tem potencial para ser só um hype e não uma tendência de fato? Agora eu peguei eles. Pegou. Nossa, essa é boa. Nádia. Eu acho que a gente... Vamos começar o bate-bola sobre o que é só hype. Eu acho que esse uso da IA para representar situações que são genuinamente humanas, vamos pegar assim, IA generativa numa campanha de comunicação que é sobre experiência. Tipo, eu vi há um tempo atrás uma campanha, eu entendo o aspecto econômico, nossa, podemos criar um vídeo numa tarde e veicular no final de semana para falar sobre um determinado destino. Mas assim, falo aqui agora como usuário receptor, né? Eu não quero ver um vídeo que mostra uma IA numa vinícola no Chile. Eu quero saber que tem uma pessoa lá no Chile vivendo aquilo para mim poder sentir desejo de estar lá. Então, eu acho que dentro daquela linha de que a gente, né, às vezes usa uma tecnologia nova e com um potencial muito maior para fazer as coisas que a gente já fazia antes, essas aplicações de generativa, onde a gente coloca um ser sintético para ter uma experiência no nosso lugar e vender experiências reais, eu acho que é hype. Perfeito. E pior, né? Usar o hype de uma forma desconexa e desconectada com o que a gente precisa. E entendo que a gente está nesse momento, mas eu acho que é hype. Um hype um pouco forçado. É boa intenção, mas é má execução. Por aí. Eu acho que nesse... Não, é que eu ia dizer que o pessoal da produção me lembrou que tinha o palco digital também, que também é algo que veio super e caiu em... Não vou dizer em desuso, mas... Sim. Não, na linha da questão sintética mesmo, né, que foi bastante falado, eu vejo assim na publicidade, a gente que, né, trabalha muito com criativos, né, para o digital, mas também para ações off, né, etc. Muito uso na estética, né, nessa estética que tá assim, reproduza, né, realisticamente essa família, e a gente brincou com esses memes todos e tal. Na mesma história da audiovisual, que a gente pode fazer coisas bem incríveis, assim, né, a gente tem visto o primeiro filme totalmente cunhado
da sobre Puma. Eu vi um outro muito legal, alguns bem feitos, ok, teve uns que saíram com 6 dedos e as pessoas viram, né? Mas assim, brincadeiras à parte, acho que essa questão mesmo da aesthetics mesmo, né? Desse visual tão plástico, né? A gente também, no design, a gente passou por muitas ondas, né? O shape mais comfy, depois de pandemia a gente passou pelo, né, as cores, tudo isso. Então acho que a gente também tá numa travessia, como o Ian Beecraft disse, o mundo tá mudando, mas ainda não mudou. Ele trouxe o cara, trouxe isso, né? A gente tá nessa travessia, né? Então, acho que a gente tá no meio dessa ponte, caminhando para entender, ok, isso vai ser hype mesmo. Totalmente plástico, né? A gente fica mais bonito ainda, mas a gente fica diferente, né? A imperfeição, então a gente vai, de novo, movimento e contra-movimento. O movimento do tipo, somos plurais, todos os corpos, vamos lá, vamos respeitar, né, a biologia diversa do ser humano. E agora vem tudo deixando mais sintético, mais igual, mais pasteurizado, né? Então, acho que isso, pra mim, tanto na edição, como tu disseste, o que é genuíno, o que é nosso, o que é experiência, o que é sensorial, que não pode ser substituído, versus o que, de fato, é um card de WhatsApp que eu preciso vender algo muito, né? Objetivamente, está escalonando. Esses tempos, o cliente me pediu. E isso, na verdade, Anny, desculpa te interromper, mas a gente já falou uma vez sobre... eu tava conversando... Eu não lembro exatamente qual era o assunto do episódio, mas... a gente trouxe os guris da criação e eles disseram, é que o card pra rede social que vende é o que dá como é que eu vou dizer? É o maior tempo. É mais tempo. De pauta. Exato. Sim. Gente, a gente tá muito mais na pauta. A gente tá focado em investir muito tempo em produzir coisas efêmeras. Lindas, Isso, maravilhosas, E tá tentando tornar produzido em segundos um asset de marca, enfim. A gente falou na época da criativa, que a gente falava sobre criação, que era assim... gente, é que o espetacular, ele é isso aqui na pauta, né? Ele é uma dentro do mesmo semestre. Isso. Porque o resto é isso. Isso nas o relações, a gente diz a relação B2B, né? Opa, não é uma campanha incrível no ano que eu vou fidelizar o meu cliente. Não é uma relação, vai lá, um encontro amoroso incrível com o teu marido no ano que vai ter um casamento perene, né? Não, as marcas são assim, né? Para não ser perecível, a gente precisa fazer uma construção. Então, acho que dialogar, entender com os nossos parceiros, clientes, comunicadores aí, o quando usar, né? Como usar. Acho que a gente está muito nesse como usar, né? Sim, tá eu adorei uma palestra que falou sobre craft wins, né? Still wins. O craft, né? O feito à mão, aquilo que, de fato, de novo, é autoral e é criativo, né? A IA trouxe para tornar medíocre, né? A ideia básica, né? Tornar fácil e tal. Agora, o que a gente vai fazer, de fato, que é nosso, que é craft, né? Sim, então... é o fast versus craft, né? O debate. Exato. Gente, pra gente encerrar, o SXSW 2026 em uma palavra. Eu vou escolher convergência. Talvez pelas linhas que eu busquei mais, pelas trilhas, né, de conteúdo que eu busquei mais. Então, essa convergência, a gente falou antes, né? Opa, teve uma época que, né, aquela discussão antiga já, né, clichê. Mas, a TV, a internet vai matar a TV, o streaming vai matar... Então, a gente parar de substituir, né, e de ocupar e desocupar. E se complementar. Se complementar. Então, essa convergência entre o que a máquina pode fazer pra gente, o que só a gente pode fazer. A convergência cada um no tendências, seu, né? Cada caixinha no seu lugar. Então, assim, não sei, a gente escutou muito essa palavra e pra mim me marcou. Eu escrevi alguns textos sobre isso. Acho que seria convergência. Vini? Eu vou na linha, eu colocaria conexão, porque eu acho que é o nosso maior desafio na atualidade, o desafio desse evento onde a gente aqui pode ficar horas falando e cada um vai ter tido um recorte completamente. Claro. É encontrar essas conexões, né? Claro, tem a convergência perfeita. Boa. Eu acho são, que na verdade, palavras bem complementares. É a nossa habilidade enquanto ser humano de dosar as medidas de acordo com a nossa realidade. Assim. Perfeito. Porque é isso. Encontrar sentido, né, no que a gente faz, né? SXSW 2026, convergência e conexão. Gente, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu já disse outras vezes, vou continuar dizendo. Eu ainda sonho com ser... Não, vamos lá, né? Cada um no seu... Sonho em ser um flow, pode sair um corte bem ruim. Mas é por tempo. Eu queria ficar 4 horas com os meus convidados aqui, mas não posso. Teria assunto. Teria muito assunto, eu tenho certeza. Mas muitíssimo obrigada por trazerem um pouco, com certeza um pouco só do que vocês viveram, que certamente foi muito mais grandioso do que a gente conseguiu conversar aqui em 40, 50 minutos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Que a gente possa ter outros encontros, inclusive sobre outros assuntos. A Anny já está aqui repetindo. Vini, seja bem-vindo, que venha mais vezes. E para vocês que ficaram com a gente até aqui,
Muito obrigada pela audiência, pela paciência. A gente se encontra outras vezes nas próximas semanas. Não esquece, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal pro YouTube e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.